Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aos 23 de janeiro, nos anos de 1275, São Raimundo de Penha-Forte. Raimundo viu a luz do mundo no ano de 1175, no castelo de Penha-Forte, na Catalunha. De descendência nobre, estava em parentesco com os reis de Aragônia. De tenra idade, ainda revelava grandes interesses pela oração e pelo estudo. Tão prodigiosos foram os seus progressos no estudo das ciências que, tendo apenas 20 anos de idade, lhe foi oferecida a cadeira de artes livres em Barcelona. De todas as partes vinham estudantes em grande número para ouvir-lhe as preleções. Uns anos depois, se dedicou ao estudo do direito civil e eclesiástico em Bolonha e terminou este curso com tão grande brilhantismo que foi nomeado Lente destas matérias. A fama de seu grande saber espalhou-se por toda a Itália. Berengário, bispo de Barcelona, convidou-o para voltar à sua diocese. Possuindo toda a confiança do prelado, foi por este nomeado vigário-geral. Com 45 anos de idade, entrou na ordem de São Domingos, distinguindo-se nela tanto pela prática das virtudes como pela ciência. Chamado a Roma pelo Papa Gregório IX, foi confessora do mesmo por muitos anos. Vendo que no palácio papal os pobres não eram tratados e servidos com a atenção a que tinham direito, impôs ao ilustre penitente interessar-se pessoalmente por esta parte do rebanho. Por ordem do Papa, Raimundo editou uma obra importantíssima de direito eclesiástico conhecido sob o nome de Decretais de Gregório IX. Para recompensá-lo de tantos trabalhos e merecimentos, Gregório IX nomeou o arcebispo de Tarragona, distinção esta que se julgou tão indigno que pediu exoneração do cargo. Uma doença gravíssima levou-o quase à beira do túmulo. Com licença dos superiores, voltou para sua terra. Raimundo escreveu a regra da Ordem de Nossa Senhora das Mercês e Redenção dos Cativos, cujo primeiro geral foi São Pedro Nolasco. Morto o geral da Ordem de São Domingos, Frei Jordão, os religiosos deram os votos a Raimundo para ser o novo superior. 2 anos ocupou este cargo quando pediu exoneração para poder dedicar-se mais à obra de sua própria santificação. Avisou ao rei do perigo que havia na parte dos albigenses e conseguiu a expulsão dos mesmos. Para chamar a Cristo, os judeus e mouros, fundou 2 seminários, em que o ensino era dado em hebraico e árabe. Teve a satisfação de poder comunicar ao seu superior que 10.000 mouros tinham recebido o batismo. As virtudes que mais o assinalaram, em que para todos foi perfeito modelo, foram a santa obediência, humildade incomparável, pureza angélica, devoção terna a Maria Santíssima e amor quase ilimitado aos pobres e necessitados. Muitos e grandes milagres obrou Deus por meio do seu servo, dos quais o mais conhecido é o seguinte: Jaime I, rei de Aragônia, era penitente de Raimundo. Numa viagem que ia fazer à ilha Majorca, desejava ter seu confessor como companheiro. No mesmo trajeto, o rei levou uma mulher com a qual tinha relações ilícitas. Raimundo muito lhe pediu a despedir-se, na qual o rei prometeu atendê-lo. Mas a mulher ficou. Chegados a Majorca, Raimundo fez a sua permanência na corte dependera do afastamento da concubina da casa real. No caso contrário, voltaria para Barcelona. Jaime ordenou a todos os barqueiros e proprietários de navios que, sob pena de morte, nenhum se atrevesse a transportar o frade para a Espanha. Raimundo, ignorando a ordem do rei, dirigiu-se ao porto para embarcar num daqueles navios que iam para o continente, mas não achou entre os marinheiros quem o quisessem transportar. Adiantou-se então o santo homem até um rochedo que estava mais para dentro do mar.
tomou a capa, estendeu-se sobre a água, tomou o bastão, fez o sinal da cruz e pôs-se sobre a capa como se entrasse numa barca. Chamou um companheiro para que fosse com ele. Este, porém, não teve ânimo de segui-lo. Estupefato, presenciou aquele singular embarque. Raimundo pôs então o bastão no meio, levantou uma parte da capa a modo de vela, uniu-a com a extremidade do bordão e começou a navegar. Em 6 horas fez a viagem até Barcelona, percorrendo uma distância de 160 milhas. Chegando a Barcelona, saltou em terra, tirou a capa, que estava bem enxuta, e foi para o convento. Nele entrou apesar de o mesmo estar com todas as portas fechadas. O rei, sabendo o que tinha acontecido, caiu em si e mudou de vida. Raimundo, pressentindo a morte, preparou-se com muito cuidado, redobrando as orações e penitências. Durante a última doença, recebeu a visita dos reis de Castilha e Aragônia, que lhes imploraram a bênção. Com quase 100 anos de idade, Raimundo entregou o espírito a Deus a 7 de janeiro de 1275. Reflexões. São Raimundo, na qualidade de confessor, e porque assim pensou que fosse seu dever, admoestou ao Papa e ao Rei, por causa de seus pecados. Dever de confessor é, em certas condições, admoestar os penitentes, sob pena de que com eles se perder. O penitente, por sua vez, é obrigado a aceitar as admoestações e conselhos do pai espiritual. Ai daqueles que lhe voltam desprezo ou escarnecem dos avisos que lhes forem dados em nome de Deus. Procurar confessores que nada dizem e que não repreendem e admoestam é sinal inequívoco de falta de arrependimento e verdadeira penitência. O mesmo deve-se afirmar de outros que vivem em pecados e vícios. Correm de um confessor a outro porque receiam que lhes seja negada a absolvição por um confessor, porque chega a conhecê-los mais profundamente. Quem assim procede é um infeliz. Um confessor que nos diz a verdade, um confessor que nos admoesta com caridade e sinceridade, é um grande amigo. Prefiro ser ferido por quem me quer e ser beijado por quem me odeia, diz o Espírito Santo nos Provérbios 27, 2. Segundo, São Raimundo negou-se peremptoriamente a permanecer na companhia do rei, que não quis deixar a má vida. O santo preocupava-se com o escândalo que proviria de sua permanência, que implicaria numa aparente aprovação do mau procedimento do monarca. Quais são os teus princípios neste particular? A convivência com os maus corrompe os bons. Maus costumes e exemplos têm em que de contagioso? Por isso, é necessário afastar-se desse ambiente. Os maus, vendo a complacência dos bons, firmam-se ainda mais no pecado e perdem por completo o temor de Deus. Acontece que Deus, castigando, estende o efeito do castigo também aos bons. Assim, porém, as famílias egípcias, castigadas por causa da contumácia de Faraó, prudente é, pois, imitando o exemplo de São Raimundo, fugir da convivência com os pecadores. Santos cujas memórias é celebrada hoje. A segunda festa de Santa Inês. Em Roma, o martírio de São Flaviano sob o governo de Diocleciano. No Egito também, sob o governo de Diocleciano, o martírio de São Leonides e seus companheiros. Em Saragossa, na Espanha, a morte do bispo São Valério. Em Cuenca, na Espanha, São Juliano Bispo distribuiu entre os pobres os bens da igreja e, seguindo o exemplo dos apóstolos, vivia do trabalho de suas mãos, faleceu em 1208. São Tiago, eremita e penitente, viveu 25 anos numa gruta no Monte Carmelo, na Palestina, no século VI. Em Maotiou, na China, foram decapitados Jerônimo, Lu Tin Mai,
Lourenço Huang, catequista, e Agatha Lin, 1858. Na Coreia, em 1840, morreram pela fé católica Agatha Ri e Teresa Kim, André Chiem, Estevão Min, Agostinho Pak, Pedro Om, Paulo E. Todos estes mártires foram beatificados ao 5 de julho de 1925. Deu graças.